Oi, gente, bom dia a todos, né? Que já é, né, mais de meia-noite, ok? Então já quarta-feira, mas como eu fiquei devendo a vocês a live de estudos da terça, aqui estou deixando disponível esse vídeo para quem quiser ver, a hora que quiser assistir, né? Compromisso é compromisso. Eu tardo, mas procuro não falhar, né? Porque a gente sabe que assumimos, né, esse veio, esse compromisso com a espiritualidade, embora ela entenda, né, os mentores entendem o nosso dia a dia, né, esse mês está complicado de questões mesmo de parece que o tempo não dá, né, para tudo que a gente precisa fazer, organizando apartamento, fazendo uns reparos no apartamento, então isso toma um certo tempo, precisa é, ajeitar algumas coisas, né, como vocês já ouviram, né, estou preparando aqui para ver se faço uma mudança, então a gente está aos pouquinhos, né, então compromisso também social, de família, enfim, uma série de coisas que às vezes surgem, né, naquele horário, mas o bom, né, são essas ferramentas que a gente dispõe hoje, onde as nossas conversas, os nossos vídeos ficam disponibilizados, né, o tempo todo. Então vamos iniciar, né? Hoje, possivelmente não, teremos dois vídeos, né, no mesmo dia, mesma data. Então eu avisei, né, que não seria possível fazer no horário e passa já de meia-noite. Então vamos fazer dois vídeos na quarta-feira, tá? O vídeo que seria de ontem, terça, dia 10, né? Então vamos aqui iniciar com a mensagem diária. Hoje, dia 11 de maio já. Mensagem do livro Agenda Reforma Íntima, Reflexão e Vivência em torno do Evangelho, que diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Temos uma partícula divina em nós, né? A diversidade de operações, de contextos, está, né, presente em tudo no universo, mas ao mesmo tempo opera tudo em todos. É um trecho de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Meta do mês: desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. A caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. São palavras de Bezerra de Menezes do livro Instruções Psicofônicas, sexta edição, página 20. Meta do dia: desenvolver a renúncia. O que é que a gente renuncia em favor de uma causa maior ou do próximo, né, de alguém? O que é que a gente abre mão de verdade, né, do nosso dia a dia? Será que a gente está aprendendo a renunciar dentro do princípio fraterno, né, dentro dessa energia de amor que envolve, embora a gente só perceba essa energia amorosa quando a gente está com um pensamento mais apurado, mais elevado, ou estamos numa fase, digamos assim, agradável para nós mesmos. Mas na verdade a sintonia é que nos permite ir mais além. A vibração que a gente emite através dos pensamentos. O nosso pensamento é uma câmera de ajuste, onde a gente vai poder perceber o mais alto, o mais elevado, né? Ou não, de acordo com aquilo que você faça. Meta do dia: desenvolver a renúncia, né? Então, renunciar com alegria em benefício dos outros. André Luiz, que falou isso no livro Agenda Cristã, 17ª edição, página 19. E uma sugestão para a nossa prece diária: uma prece ao anjo da guarda, o guia espiritual, rogando estímulo à prática da caridade. Quantas pessoas precisam ter realmente esse estímulo? Então, se você não tem esse estímulo, você pede a seus mentores, seu guia espiritual. Às vezes a gente tem mais de um, né, que está ali tentando nos ajudar, nos alertar. Então é isso. A gente vai
dar prosseguimento à leitura do livro, né, o estudo do livro, um dos livros da codificação, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde já na terça passada a gente começou o capítulo 8, né, da parte primeira ainda, que aborda, o tema é os anjos, tá? Então a gente viu a visão, né, os anjos segundo a igreja, as igrejas mais dogmáticas, e iniciamos o tópico seguinte, onde Kardec fala, né, sobre refutação. Então a gente viu os três primeiros, aliás, vimos a primeira parte, tá, desse tópico refutação, e hoje a gente vai começar por ele, no tópico seguinte, item 4, refutação, item 4. Diz a Igreja que esses três pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Desde que lhe falte um só que seja, a obra incompleta não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas, e até a luz foram criados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época, não havia, portanto, criatura humana nem corpórea, o que importa dizer que no decurso da eternidade, a obra divina jazia imperfeita, né? Se a gente for levar ao pé da letra o que as Escrituras falam. É artigo de fé capital a criação do universo. Há 6.000 anos. Olha só, um pouquinho, né? Tanto que há pouco ainda era a ciência anatematizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da terra e de seus habitantes. É lógico, né? A gente sabe hoje que não havia só 6.000 anos atrás. Isso é a cronologia bíblica. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que, no começo dos tempos, tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo nem fim. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente, que as criaturas espirituais como as corpóreas foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada do passado. Aqui fica reduzido assim o texto bíblico que data a criação de 6.000 dos nossos anos. E, ainda que se admita seja tal o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? O concílio formula, além disso, uma estranha proposição. Nossa alma, diz, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa. E tal é, essencialmente, o seu destino. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui o estado normal, o desígnio, o fim. Por isso que é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. Hoje a gente já sabe, né, que somos formados no núcleo energético chamado mônada, e ela se subdivide em 12 partes, que se subdividem em 144 partes. A gente pode dizer que temos 144 almas, mais afins ou menos afins, mas dentro do mesmo conceito estrutural da criação, né? E assim é com cada um, né? Então, por isso que essas almas, vez ou outra, se cruzam nas nossas vidas múltiplas, através da nossa jornada evolutiva. Algumas podem até estar agora fazendo parte do seu roteiro kármico,
da sua vida, né? Ou não. Depende da evolução individual, que é individual. Então vamos voltar aqui. Deixa eu ver onde eu parei, pessoal, perdão. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui o estado normal, o desígnio, o fim, por isso que é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. E ainda que durasse, a união daquela com este só se realiza uma vez, segundo a Igreja, né? E ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. O tempo, né, de uma vida, mesmo que dure 100 anos, é um nada diante da eternidade. Então, continuando. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma união tão efêmera? Mas que se prolongue essa união tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena e, ainda assim, poder-se-á afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrada? Não, essa união mais não é, na realidade, do que um incidente, um estádio da alma, nunca o seu estado essencial. Eu li estádio porque está escrito estádio, tá? Talvez seja um erro de grafia aqui do livro, tá? Então, é um estado da alma, nunca o seu estado essencial. Então, ora a gente está num corpo, ora não. Se o destino essencial da alma é estar ligada ao corpo humano, se por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo preciso se faz que tome um outro, né? O que nos conduz à pluralidade forçada das existências, ou, por outra, à reencarnação, à perpetuidade. É verdadeiramente estranhável que um concílio, havido por uma das luzes da Igreja, tenha a tal ponto identificado os seres espiritual e material, de modo a não subsistirem por si mesmos, pois que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. O quadro hierárquico dos anjos, olha só, a gente está falando sobre os anjos, né? Embora ele fale aqui da refutação, né? As comparações, né? Entre o que se sabe, o que se acredita e o que os espíritos trazem. Vocês sabiam que o próprio Emmanuel, ele veio fazer parte desse grupo dos espíritos que concluíram com Kardec a codificação? Ele veio sim. Inclusive tem mensagens, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, assinadas pelo Emmanuel, tá? E ele fez parte, inclusive, desse Espírito da Verdade, que na verdade era um grupo de espíritos extremamente elevados. Então, voltando aqui ao tópico, ele diz: o quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm, né, as ordens angelicais, nas suas atribuições, o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Mas, segundo a Gênese, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. Né? Na Bíblia eles falam sobre esse tempo. E o que faziam, pois, tais anjos anteriormente a essa era, durante a eternidade, quando não existia o objetivo das suas ocupações? Olha só que coisa restrita, né? E teriam eles sido criados de toda a eternidade? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do Todo-Poderoso. Mas, criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria até então, isto é, durante uma eternidade, sem adoradores. Isso ele faz a refutação comparando, né, aos textos antigos, aos textos bíblicos. Diz ainda o concílio: enquanto dura esta união tão íntima da alma com o corpo, há, por conseguinte, um momento em que a união se desfaz?
esta proposição contradita a que sustenta a essencialidade dessa união. E diz mais o concílio: as ideias lhe chegam pelos sentidos, na comparação dos objetos exteriores. Eis aí uma doutrina filosófica em parte verdadeira, que não em sentido absoluto. Então esse concílio ele já tinha aí pequenas nuances, né, sobre as verdades espirituais, mas não completamente. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana, mas ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a quaisquer ensinos. Então, ele fala, né, trazendo aqui como é interessante as crianças já saberem certas coisas que não lhes foram ensinadas. Então, vem de onde? De experiências adquiridas em outra existência. Por meio de quais sentidos jovens pastores, naturais calculistas, admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas. Outro tanto pode dizer-se de músicos, pintores e filósofos precoces. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Têm-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram por Deus criados. Quanto à alma, essa deve aprender. Ele está trazendo aqui, Kardec, essas nuances trazidas por esse concílio, né, ali próximo à época de Kardec, que a igreja fez. Porém, ele falando isso, eu já coloco aqui essa interpretação. A gente sabe que os anjos, hoje, espíritos, né, já mais próximos da fonte criadora que é Deus, eles passaram pelos estágios, não idênticos, mas muito semelhantes aos nossos, né, porque as evoluções elas não acontecem só nesse universo, elas vêm também de outros universos mais antigos, tá? Então essa ideia de um universo, ele é infinito, mas ele é infinito até onde ele está se expandindo. Mas antes, né, quando eles falam de Big Bang e tal, é porque esse início já vem de outro universo, né? Já se tem aí uma teoria, né? Inclusive mentores falam sobre isso, nos planos mais elevados de estudo já se sabe que existem aí algo em torno de 4 universos, né? A gente pode dizer universos paralelos, talvez, mas sim, existem universos com algumas diferenças entre si, tá? Então, continuando aqui, deixa eu ver. Quanto à alma, né, essa deve aprender. Mas se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se admitirmos com a igreja que essa alma não renasce? Né? Que grande futuro teria essa alma, né? Se só passou aquele tempinho ali no plano físico, interagindo, e não renasce mais. Aqui reponta uma questão vital, qual a de saber-se se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo. Se uma vez liberta do corpo, não pode adquirir novos conhecimentos, a alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota ou do ignorante, permanecera tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade por todo sempre. Mas, se ao contrário, ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é que pode progredir. Sem progresso anterior para a alma, chega-se a conclusões absurdas, tanto quanto admitindo se conclui pela negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, a sorte irrevogável, as penas eternas, né, que a gente estudou antes, etc. Progredindo a alma, qual o limite do progresso? Não há razão para não atingir por ele ao grau dos anjos ou puros espíritos.
Aqui já são palavras trazidas por Kardec, né? Ele não está falando aqui do que o conselho falou, né? Ora, com tal possibilidade, não se justificaria a criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor, gozando incondicionalmente de eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade a troco de longos, de cruéis sofrimentos e rudes provas. Sem dúvida que Deus poderia ter assim determinado, mas, admitindo-lhe o infinito de perfeição sem a qual não fora Deus, força é admitir que coisa alguma criaria inutilmente, desmentindo a sua justiça e bondade soberanas. E se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número dos vassalos, oficiais e súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa inumerável multidão de anjos que povoam céu e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante o seu trono. E não será rebaixar a divindade e confrontá-la com o Fausto dos soberanos da terra? Essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião de sua verdadeira grandeza. Sempre Deus, reduzido às mesquinhas proporções da humanidade. Atribuir-lhe como necessidade milhões de adoradores perenemente genuflexos é emprestar-lhe vaidade e fraqueza próprias dos orgulhosos déspotas do Oriente. E que é que engrandece os soberanos verdadeiramente grandes? É o número e brilho dos cortesãos? Não, é a bondade, é a justiça, é o título merecido de paz do seu povo. Perguntareis se haverá algo de mais próprio a dar-nos a ideia da grandeza e majestade de Deus do que a multidão de anjos que lhe compõem a corte. Mas certamente que há, e essa coisa melhor é apresentar-se Deus às suas criaturas, soberanamente bom, justo e misericordioso, que não colérico, invejoso, vingativo, exterminador e parcial. Esse era um Deus criado, né, na mente humana, o Deus antigo, né, porque assim era a sintonia, o que a humanidade acreditava. Né? Muitos ainda pensam assim, infelizmente. Criando para sua própria glória esses seres privilegiados, cumulados de todos os dons e nascidos para a felicidade eterna, enquanto a outros impõe condições penosas na aquisição de bens, punindo erros momentâneos com eternos suplícios. Né? Aí ele já põe por terra todas essas ideias. Né? A respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ao demais a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Ele ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este de temporário invólucro. A espiritualidade é-lhe a essência e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas instrumento da alma para o exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material. Separada desse corpo, goza dessas faculdades mais livre e altamente. A união da alma com o corpo, em ser necessária aos seus primeiros progressos, só se opera no período que poderemos classificar como da sua infância e adolescência. Vejam só. Atingido, porém, que seja um certo grau de perfeição e desmaterialização, essa união é prescindível. O progresso faz-se na sua vida de espírito. Então a gente sabe que mais, né, à frente, na evolução, né, daqui a alguns milhões, bilhões de anos, né, a gente vai depender de cada um, a gente vai passar por esse período
onde a gente não tem mais nenhum tipo de materialidade. Somos essência, cada vez mais, digamos assim, mais próximas dessa fonte criadora. Faremos parte de um grupo de espíritos onde não há mais necessidade de forma física, seja ela qual for, de qual civilização for mais próxima, não há necessidade. A gente perde um pouco, inclusive, a individualidade, né? Quando já estivermos nos últimos períodos aí, já retornando à fonte criadora que é Deus. Então ele diz, ele fala que a gente está, por exemplo, na infância e adolescência, onde os espíritos ainda precisam, né, de materialização. Então, com a perfeição vem a desmaterialização. Essa união é prescindível, o progresso faz-se na sua vida de espírito. Demais, por numerosas que sejam as existências corpóreas, elas são limitadas à existência do corpo, e a sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma parte imperceptível da vida espiritual, que é ilimitado. O que é que ele quer dizer com isso? Que uma parte muito pequena da evolução, da jornada evolutiva, é essa que a gente precisa de um corpo físico mais denso, menos denso. Depois não, né? A maior parte da jornada a gente não vai mais precisar estar reencarnando, não vai mais precisar estar com nenhum tipo de corpo, mas, né, mesmo que seja um corpo sutil, mas com forma, né? Então, para a gente concluir, pessoal, o último tópico, ele é pequenininho. A gente encerra esse capítulo falando dos anjos. E o título do tópico é Os Anjos segundo o Espiritismo. Tá? Então, a gente vai ver aqui realmente a visão espírita a respeito dos anjos, né? Desses seres mais evoluídos. Então, Kardec, obviamente, vamos dizer, com a ajuda, né, da egrégora espiritual ali, diz que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita, neste ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer, ao mesmo tempo, a origem e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no, mais ou menos, prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, ou seja, a gente tem as mesmas possibilidades, todos, da criação do universo inteiro. O mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo e, visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei. E assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Conseguintemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Então, é uma maneira, né, que Kardec fala, né, sobre isso. A gente, como ele diz, o homem que criou o mal é a opção, né? É apenas a ausência do bem, é a ausência da luz. Então, é contrário por ser, né, contrário à lei de amor. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível.
Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhes meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Deste modo, pouco a pouco se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até ao estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento, felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. A humanidade não se limita à Terra, habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. Tá? Então, eu vou só abrir um parêntese aqui. Muitos dos exilados, né, daqui da Terra, nesse período agora de transição, eles estão indo para um planeta novo, né? Em termos cósmicos, é um planeta novo, criado também por Jesus. O próprio Chico Xavier falou, né, sobre esse planeta. Quiron é uma super terra, é bem maior que a Terra, com as mesmas características estruturais. É um mundo rochoso, com matas, com florestas, né, rios, mares, e onde a vida ainda está no estado primitivo. Ok? Tendo-a criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-la, a vida, né? A humanidade. Muito antes que a Terra existisse e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvéramos saído das mãos do Criador. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que os supomos como se estivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Porque essa noção de tempo para a gente ainda é bem complexa e limitada, né? O tempo, ele não é linear como a gente pensa. E esses espíritos que já são anjos hoje, como ele diz aqui, a gente tem essa ideia de que eles sempre foram, porque a gente tem essa noção de tempo diferente, tá? Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos, experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos, como Jesus, até os mais ínfimos detalhes. Eu falo Jesus, mas existem outros espíritos crísticos, né? Em outras galáxias que cuidam também de outros mundos. Então, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. A gente sabe, né, no estudo da doutrina espírita, que a gente está o tempo todo sob a divina providência. Né? Nas viagens, em tudo que a gente faz, a gente está ali nessa energia amorosa. Tá? Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, de jeito algum, isentos de obrigações. Jamais Deus faria isso. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio, evolução individual. Todos, enfim, são filhos de suas obras. E, desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Com essa frase, Kardec encerra, né? E a gente sabe que evoluímos do átomo ao arcanjo, tá? Então, é uma longa jornada, né? Então, mãos à obra, cada um de nós.
Então, a gente encerra, né, a live de hoje, que era para ter sido na terça, né, já está na quarta. À noite a gente vai fazer o Evangelho, né, e a gente vai deixar o próximo capítulo, capítulo 9, para a próxima semana, obviamente, né, próxima terça-feira, se Deus quiser, tudo no horário certinho, ok? Então é isso, pessoal. Muito bom dia ou boa noite para quem vai dormir ainda, como eu, né? Já passa da meia-noite, meia-noite e 42. Então fica aí, né? Mais um capítulo estudado, interpretado aqui do nosso estudo das terças-feiras, hoje quarta, excepcionalmente, o livro Céu e Inferno. Tenham todos um bom descanso, uma ótima noite, né, como eu disse, ou todos um bom dia, boa tarde, não importa. Sejam todos sempre bem-vindos aqui ao nosso grupo, essa egrégora que a gente tem já, graças a Deus, né, inclusive nos planos espirituais, aí nos trabalhos, né, não só na terra, mas no plano espiritual também. Que Jesus abençoe a todos, um ótimo descanso e um bom dia. Fiquem com Deus e até logo mais às 20 horas no nosso Evangelho. Tchau, tchau.